Olá, amigos, olá, amigas do nosso canal, Márcio Martins, estamos de volta com mais um vídeo. E hoje um vídeo bem diferente, um vídeo bem diferente do que nós víamos gravando, né? Hoje eu gostaria de contar um testemunho para vocês. Um testemunho que aconteceu comigo, com a minha família, agora nesse mês de fevereiro de 2021. E eu gostaria de falar sobre o poder da oração, né? Para isso, eu gostaria de começar lendo um texto da Bíblia. Pode ser? Ele está lá em Tiago 1, versículo 2, que fala assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, há poder na oração e é sobre isso que eu gostaria de falar aqui nesses 10 minutinhos para todos vocês. No dia 24 de janeiro, eu positivei para a Covid. Né? Minha esposa e minha sogra já estavam há 5 dias com Covid, estavam tratando em casa, eu estava cuidando delas. E aí eu comecei com uma tosse, fui fazer os exames e positivei. Passei a semana bem, 7, 8 dias em casa muito bem, tomando todos os medicamentos, seguindo o protocolo dos médicos, acompanhado. Mas no nono a 10º dia nós tínhamos contratado um anjo, que é a nossa fisioterapeuta, a Fabi. E aí, numa das sessões de fisioterapia, ela disse que não gostou do que ouviu no meu pulmão. Ela sentiu uma alteração e sugeriu que a Cibele me levasse, né, que eu e a Cibele fôssemos à emergência. E a Cibele, minha esposa, aproveitou para fazer mais uma TC também, mais uma tomografia. E assim eu fui. Né, e chegando lá, já estava com a minha saturação em 78 e outros exames bem alterados já. E assim já entrei na emergência, já me colocaram no leito, já colocaram uma máscara de oxigênio para eu respirar. E logo em seguida me subiram para um quarto. Né? E no quarto já não conseguia respirar tão bem, já sentindo muita dificuldade na respiração, a gente tentava respirar e não conseguia. E o interessante é porque essa Covid, gente, ela vem carregada com uma carga emocional muito forte, eu diria, sabe? E, então, assim, eu já vinha muito abalado, né? Dos últimos 2 meses, nós perdemos 10 familiares nossos, entre primos, tios. 2 dias antes de eu ser internado, eu havia perdido meu irmão e a minha cunhada também para a Covid. Então, eu já vinha abalado emocionalmente, né? E essa doença, ela vem com a carga emocional, com a carga muito pesada. E eu entrei assim bastante ansioso, bastante nervoso realmente naquele leito, né, do hospital. Tudo indicava que eu iria já para UTI e, e a minha esposa ficou bem nervosa, eu fiquei também meio nervoso, porque enquanto estivesse no quarto eu tinha um acompanhamento da minha esposa ali ao meu lado. E nesse momento da Covid, eu acho que tudo que você quer é uma pessoa que você ama ao seu lado, dando uma força, pegando na sua mão, orando. E realmente foi o que a minha esposa, Cibele, foi para mim. Ao longo desses dias, foram 9 dias internados, foram dias difíceis, de muita ansiedade, de muito desgaste emocional, muitos exames, não conseguia dormir, praticamente de a cada 2 horas tinha um exame, tinha um medicamento para ser feito. E interessante é que em 48 horas o meu pulmão ele teve aí uma alteração muito grande, né? Ele saiu de 20% para acima de 50%, né? Que ele foi afetado. E outros exames também saltaram aí de 10 para 138, né? Também, então, significando uma inflamação muito forte. Mas o Senhor, ele colocou um anjo também na nossa vida, na minha vida, né? Que foi um médico maravilhoso que realmente foi usado por Deus ali no Hospital da Unimed, é um médico amigo nosso da família. E eu não vou falar o nome aqui porque eu não sei se pode, como é que acontece, mas é um anjo de Deus, ele sabe que eu estou falando dele aqui. A equipe da Unimed foi extraordinária também naquele lugar e eu percebo, comentando com a minha esposa, né, a diferença das pessoas, do olhar delas, o sorriso com os olhos de cada pessoa que levava aquele lanche, que aplicava aquelas medicações, as injeções,
colocavam soro, das fisioterapeutas que me ajudaram. E eu lembro de uma das situações que foi um momento assim, um dos mais fortes que eu senti lá, foi quando a minha saturação caiu bastante e a minha frequência cardíaca caiu muito também. E aí eles tiveram que me colocar de bruço. E aí, enquanto eu estava de bruço, eu via assim, um nervosismo assim, das pessoas, a ansiedade. Eu olhei para o lado, minha esposa estava orando, com os olhos cheios de lágrimas. E enquanto isso, eu fechei os olhos e fiquei conversando com Deus, né? E eu falava assim, Senhor, eles estão fazendo o melhor que eles podem. Mas se não for o Senhor, não adianta nada o esforço deles. E aí eu fiquei lembrando nessa hora das promessas que eu tinha na minha vida, que o Senhor havia prometido para mim através dos homens de Deus, das mulheres de Deus. E eu fiquei me apegando a essas promessas. E a minha esposa colocava louvores do lado do meu leito. 24 horas, ela não parava de orar. Então ela orava incessantemente. E eu lembro que uma grande amiga nossa, uma pastora muito amiga nossa, ligou para a Cibele e ela falou que iam orar todos os dias, de manhã, tarde e à noite, e assim fizeram. E em um desses dias, a Cibele, minha esposa, ela começou a orar no quarto inteiro, ela orava nas portas, orava sobre mim, pegava um óleo de unção e aplicava sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre o meu pulmão, orando, abençoando a minha vida, declarando vida sobre a minha vida, declarando o oxigênio de Deus sobre a minha vida. E foi um dia extraordinário. Aquele dia eu lembro demais, ficou muito forte na minha mente. Ela orava muito sobre isso, eu repreendia todo o espírito de enfermidade sobre o meu corpo, e declarava vida, declarava o reino de Deus sobre aquele quarto. E o interessante é que ela teve assim, né, um entendimento do Espírito Santo de ter orações objetivas, né, que é o que nós devemos fazer, ter orações objetivas. E eu lembro que eu estava com o oxigênio em 13, né, na regulagem lá do oxigênio, e ela, justamente com a pastora, começavam a estipular metas, né, da oração. E eu lembro que elas oravam e diziam, amor, amanhã o doutor vai vir aqui, ela vai regular para 10. E aí no dia seguinte elas oravam e diziam, amanhã nós vamos regular para 8, para 6 e para 5, e ia diminuindo a pressão do oxigênio, né? E já próximo de sair, faltando 2, 3 dias, eu recebi a minha alta e elas oravam e disseram, amanhã nós vamos orar para que seja tirada a máscara de oxigênio e você fique só com catéter. E o interessante é que todas as vezes que esse médico amigo nosso, esse homem maravilhoso que foi usado por Deus, ele chegava lá e fazia exatamente como nós tínhamos orado na noite anterior, né? Então ele colocava no 8, colocava no 6, no 5, no 4, no 3. E teve um dia que ele chegou e mudou para o catéter. E eu lembro que a minha esposa, Cibele, ela pegou essa máscara no dia que foi trocada para o catéter, ela orou sobre a máscara e disse, você não vai mais usar essa máscara. Agora é do catéter para casa. E foi muito maravilhoso, porque no dia que o doutor chegou, ele já chegou assim bem animado também, né, com as melhoras, graças a Deus, que eu estava tendo. E ele disse assim, eu vim aqui para tirar essa máscara. E aí já estava 8 dias, né, usando a máscara direto. E aí assim ele tirou a máscara, colocou o catéter e ficamos conversando, eu e ele, durante 50 minutos, 1 hora mais ou menos. A saturação caía, mas logo ela estabilizava. E aí assim ele fez, ele me deixou no catéter. E com 24 horas, né, com o catéter ali, ele foi no dia seguinte, e aí todo animado também novamente, e disse eu vim para tirar o oxigênio. E aí ele tirou o oxigênio, e assim eu não precisei mais usar o oxigênio, o catéter ou a máscara de oxigênio também. E era exatamente como minha esposa orava, né? Tudo que ela orou, que ela colocou como objetivo, Deus foi lá e honrou a vida dela, honrou a minha vida. E essa mensagem de hoje era para isso, né? Era para encorajar, né, todos vocês que estão aí do outro lado, que estão ouvindo esse vídeo, que vendo essa situação, que a gente possa ter momentos de oração com Deus objetivas, né? E não somente Deus me dá cura, né, me dá saúde, mas curar o quê? Em que parte do corpo? Seja objetivo, Senhor, eu quero que o Senhor venha curar minha mente, eu quero que o Senhor venha curar minha ansiedade, minha tristeza, cura meu pulmão, cura meu coração, meu sistema nervoso, cura meu estômago, cura, né, a minha pressão arterial. Então seja objetivo com o Senhor, que Ele quer ouvir exatamente qual é a sua necessidade. Porque o Senhor, Ele tem prazer em curar as nossas enfermidades. Ele tem prazer, assim como um pai perfeito que Ele é. Ele tem prazer em dar o melhor para o seu filho, né?
E a palavra de Deus fala, né, lá em Mateus 21, 22, fala assim: se creres, receberão tudo o que pedirem em oração. Lá em João 15, 7, ele fala também: se vocês fizerem unidos comigo, que é Deus, as minhas palavras continuarem. Não. Se vocês fizerem unidos comigo, as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Então, se a gente estiver próximo a Deus, estiver próximo, juntinho, unidos com Cristo, o que a gente precisar pedir, o que nós precisarmos pedir a Deus, Ele nos garante que Ele irá nos atender. Lógico que segundo a sua vontade. Que a Bíblia diz, né, a palavra de Deus diz que o planejar ele vem realmente do homem, mas o executar vem de Deus. Então foram momentos difíceis onde eu visitei literalmente o Vale da Sombra da Morte. Mas sabe, tem algo assim que me marcou muito lá. Foram as palavras do meu médico, né, desse médico extraordinário que me atendeu. Eu lembro que eu estava muito nervoso, muito ansioso no dia, e ele chegou assim, e a minha esposa perguntou se eu ia para a UTI. E eu não sei se era o que ele achava, mas eu sei que o que ele falou eu tomei como verdade para a minha vida, foi quando ele disse: o Márcio vai desse leito para casa. Então todo o tratamento, que foi muito complicado, foi muito desgastante, foi todo feito realmente no leito, né? As quedas de saturação, pressão arterial, tudo, o comprometimento do pulmão. Mas nós tomamos posse disso, eu e minha esposa, e depois eu falei para ele o quão importante foi aquela palavra que ele deu. Então, fale palavras de bênção para as pessoas, né? Fale palavras de vida, de vitória, por mais que você não ache isso, mas profetize isso. Que a pessoa que está do outro lado, tudo que ela quer ouvir é uma palavra de esperança. Tudo que você for orar, ore com objetivo, porque Deus ele é fiel para completar tudo, todos os planos que Ele tem para a sua vida. Assim como Ele curou a mim dessa Covid, assim como esses 9 dias em que eu visitei o vale literalmente da sombra da morte. Mas quero deixar uma observação aqui para todos. Em momento nenhum eu me senti só. Em momento nenhum eu me senti desamparado. Eu senti a presença de Deus, eu senti a oração dos amigos, dos familiares, eu senti a presença de todos naquele quarto. É algo assim extraordinário, impressionante, que a gente não tem como mensurar ou detalhar às vezes como de fato aconteceu, mas uma coisa eu digo, nós sentimos a presença sim. Então continue orando pelo seu familiar, continue orando por aqueles que você ama, continue orando pelos médicos, pelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente dessa Covid, porque nós sentimos sim essa presença da oração naquele lugar, nos hospitais, nos leitos, nas UTIs. Então esse era o vídeo de hoje que eu tinha para falar para vocês, desse pequeno testemunho, que eu vou gravar vários, tem muita história para contar, foi muita coisa que aconteceu lá dentro, mas esse é apenas o primeiro. Que Deus abençoe a sua vida, que aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para completar. Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Grande abraço.